Olá, eu sou a chefe Suzan Marta e este é o Amor pela Comida. No vídeo de hoje você vai aprender como preparar a minha versão do bolo indiano. Este bolo ele já fez muito sucesso alguns anos atrás, mas ele ainda é um bolo muito gostoso, mas se por acaso você nunca ouviu falar desse bolo indiano, nada mais é que um bolo super aromático, com uma cobertura bem gostosa, ele tem bastante especiarias, ele é um bolo gostoso, perfeito para a hora do seu café. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui todas as receitas funcionam, basta você seguir direitinho o método, medir direitinho os ingredientes que você vai acertar com perfeição. E se você gosta de receitas sem glúten, sem leite, aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder as novidades. Vamos começar a receita? Então, para a gente começar essa receita, a primeira coisa que você vai fazer é pré-aquecer o forno a 180 graus e aí a gente vai untar a forma. Essa forma aqui, ela é um pouco diferente, como você pode ver, ela tem esse fundo aqui, ó, ela chama Ballerine. Eu vou deixar o link do site que eu encontrei essa forma, que foi o preço mais barato que eu encontrei, aqui abaixo na descrição do vídeo. Então ela é uma forma grande, tem 25 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de profundidade. Então, para untar a forma, você vai untar com um pouquinho de óleo toda a superfície da forma, unta bem todos os cantinhos. E aí depois a gente vai polvilhar farinha de arroz, para essa forma ela ficar antiaderente, né? Porque assim o bolo pode grudar. Então, quando você faz isso, de untar com um pouquinho de óleo e depois polvilhar um pouquinho de farinha de arroz, o seu bolo vai sair com mais facilidade. É uma camada fina, não precisa ser uma camada muito grossa. E agora eu gosto de colocar assim na peneira para ficar mais fácil de untar. E aí você polvilha assim por cima da forma, ó. E depois o excesso você vai batendo. E aí vai espalhando bem, ó, tá vendo? Pega todas as laterais, todos os cantinhos. E aí o excesso você pode guardar para uma próxima receita. Então, para dar continuidade a esta receita, a primeira coisa que você vai fazer vai ser misturar todos os ingredientes secos, depois a gente vai processar todos os ingredientes molhados no liquidificador. Em uma bacia, então, você vai colocar uma xícara de farinha de arroz, uma xícara de farinha de aveia, uma xícara de polvilho doce, meia colher de chá de goma xantana, que tem que ser medida assim, ó, na colher de medida nivelada. E para dar os aromas deste bolo indiano, a gente vai usar então aqui uma colher de chá de canela em pó, 1/4 de colher de chá de cravo em pó, e aqui tem um pouco menos que 1/4 de colher de chá de noz moscada, e eu gosto de ralar a noz moscada sempre na hora, porque dá um gostinho mais gostoso, fica mais aromático. E aí agora é só misturar bem para formar um mix de farinhas. O cheirinho das especiarias já sobe aqui pro ar. Esse bolo é super gostoso e aromático. Então só mexer bem aqui. E aí agora a gente vai bater os ingredientes molhados no liquidificador. Então, antes mesmo da gente começar aqui com o liquidificador, eu vou dar uma dica que talvez você não saiba. Esse gengibre aqui que a gente vai usar na receita, ele está congelado. Então, quando o gengibre está bem bonito na verdureira, eu compro assim um pedaço bonito. E aí eu congelo, lavo bem, não precisa nem descascar. Se você quiser descascar congelado até é mais fácil. E aí o gengibre congelado dura bastante tempo, fica o mesmo aroma e é muito fácil de você ralar ele depois. Então para a receita, né? Então ele sai muito facinho aqui, ó. É muito mais fácil do que picar. É muito simples e fica super fresco e assim você não perde o gengibre. Olha só, rapidinho já saiu aqui um monte de gengibre, fica bem fininho. Vou colocar aqui um pouquinho mais. Mais ou menos, então, para essa receita, uma meia colher de chá de gengibre ralado, uma colher de chá, você coloca mais ou menos quanto você gosta. Se você não quiser colocar, tudo bem, não precisa. O bolo vai ficar gostoso mesmo sem, ó. Tá vendo só? Fica bem fininho, bem raladinho e é ótimo para usar na receita.
Então, no liquidificador, você vai adicionar 4 ovos, que não são substituíveis nesta receita. Lembra de raspar sempre assim com uma espátula de silicone, para garantir que tudo vai para o liquidificador. 3/4 de xícara de óleo vegetal. Aqui estou usando o óleo de girassol. Uma xícara de leite de coco. Eu peguei um vidrinho de 200 ml de leite de coco industrializado e adicionei mais 40 ml de água. Vamos colocar aqui o gengibre. Você também pode usar o gengibre em pó, se você quiser. Uma pitada de sal para realçar os sabores. Uma xícara de açúcar mascavo. Uma colher de sopa de vinagre de maçã, que vai ajudar a deixar o bolo mais fofinho. E uma colher de chá de essência de rum, essência de baunilha. Eu gosto da essência de rum, que ela dá um gostinho bem diferente e gostoso para a receita. E aí agora a gente vai tampar o liquidificador e bater bem. Lembra sempre de limpar as laterais do liquidificador para garantir que você consiga, né, bater tudo certinho. E aí agora sim processar bem. Então depois de uns 2 minutinhos processando, 1 minutinho, é rapidinho, ó, é só até deixar a massa assim uniforme, né, fica uma mistura bem líquida. Se por um acaso você não tiver o liquidificador, aqui funciona também se você bater bem com o batedor de arames, não tem problema nenhum, é só para misturar bem. Agora a gente vai adicionar aqui os ingredientes molhados sobre os ingredientes secos. Então é só adicionar aqui, né, os ingredientes molhados sobre os secos. Mais uma vez, usa sempre uma espátula para limpar bem o liquidificador, para não sobrar nada, para você não desperdiçar nada dos ingredientes. Cada grama é importante para deixar essa receita bem equilibrada. Então agora é só começar mexendo assim com o batedor de arames. Você vai começar misturando. Você vai perceber que logo a massa vai ficar um pouco mais encorpada por causa da goma xantana. As fibras da aveia também vão absorvendo, as farinhas vão absorvendo os líquidos. E aí agora eu gosto de passar sempre assim, ó, a espátula nas laterais da bacia para soltar, porque normalmente fica um pouco de farinha grudada. Ó, você pode perceber que eu vou passando aqui, vai soltando a farinha. E aí agora sim você vai misturar novamente então com o batedor de arames aqui, até deixar a massa uniforme. Ó, pode perceber que a massa já ficou mais grossa, é normal. Então agora a massa já ficou pronta, fica uma textura cremosa, só falta a gente colocar o fermento em pó e aí colocar na forma. Então agora a gente vai adicionar o fermento em pó. É bom sempre peneirar para garantir que não tem nenhum gruminho, né? Quando o fermento é novo, normalmente não tem nenhum gruminho. Quando ele é um pouco mais velho, às vezes tem uns gruminhos. Então agora é só mexer aqui novamente. Rapidinho, só para incorporar o fermento na massa. Então a forma já está untada, só mexer aqui rapidamente. Ó, prontinho. Ó a textura. E aí agora é só colocar aqui na forma, previamente untada, enfarinhada. Você vai amar essa receita. O bolo é super aromático, gostoso. Ele não é muito doce, a base dele, né, que leva o açúcar mascavo, apesar de 1 xícara, é um bolo bem grande. Você vai perceber que ele não fica muito doce. Então raspa bem a bacia. E aí agora a gente vai dar uma ajeitadinha assim na massa, né? Só para garantir que ela tá nivelada. Pode dar uma batidinha também. E agora levar no forno. Então agora que depois de quase 40 minutos de forno, dá uma olhadinha aqui, fazer o teste do palito, ver se o bolo tá pronto. Testa bem no centro. Ó. Saiu limpinho, agora é só esperar esfriar para depois tirar da forma. Então agora que o bolo ele já esfriou por completo, você vai passar uma faquinha assim, ó, na lateral da forma,
para garantir, né, que ele desgrudou bem. E aí vai colocar um prato por cima e virar o bolo. Tem que dar umas batidinhas até sentir que soltou, ó. Soltou. E é só puxar. Ai, que bolo mais lindo! Vai ficar uma super piscina aqui, ó. Que a gente vai fazer agora a cobertura. Então agora, se você não quiser fazer a cobertura, não tem problema, porque esse aqui é um bolinho super aromático, super gostoso e não precisa de nenhuma cobertura para ficar mais gostoso. Mas, claro, com a cobertura vai ficar ainda mais saboroso. O bolo tradicional indiano, ele é um bolo que ele leva tipo um brigadeiro mole por cima, assim, com um pouquinho de canela. Aqui vai ser a minha versão, então a gente vai fazer uma calda, né, uma cobertura, onde primeiro a gente vai caramelizar o açúcar demerara para ele dar mais sabor e mais cor, e depois a gente vai continuar a receita, você vai ver que super simples que fica e dá um toque especial e é uma delícia. Se por um acaso você não estiver fazendo nessa forma, que essa forma aqui tem bastante espaço para cobertura, né? Então eu vou fazer bastante cobertura para encher a piscininha ali de cobertura, que é a piscininha do bolo. Mas se você estiver fazendo numa forma, por exemplo, de 23 centímetros, uma forma média com furo no meio, você pode fazer metade da cobertura, que eu acho que já é suficiente. Vamos começar a cobertura? Então agora em uma panela alta você vai adicionar meia xícara de açúcar demerara. E você vai adicionar também só um pouquinho de água, só para ajudar esse açúcar começar a derreter. Aí você vai ligar a panela, pode ser por enquanto no fogo assim médio alto. E aí você vai deixar esse caramelo derreter e se formar. Então alguns minutinhos aqui, eu vou mostrar para você o ponto certinho. Então agora você consegue perceber que as bolhas estão se formando aqui, vai começar a formar o caramelo, mas ainda vai demorar um pouquinho. De vez em quando você dá uma mexidinha assim, ó. Né? Mexe a panela, não precisa botar colher, nada, é só mexer um pouquinho e agora esperar. Vou mostrar o ponto certinho daqui a pouco. Então agora, ó, já tá bem caramelizado, tá com uma cor bem bonita. E aí agora a gente vai colocar o leite de coco. Por isso que precisa ser uma panela grande, porque agora vai começar a fazer umas bolhas. São 400 ml de leite de coco. É normal, você vai ver que ele vai meio que empedrar, né? O açúcar ele vai empedrar, mas daqui a pouco ele vai começar a derreter e o caramelo vai se formar. Então é só agora deixar derreter novamente e esperar um pouquinho. Então, para deixar essa receita mais gostosa, vamos botar aqui uma pitada de sal, meia colher de chá de canela em pó. E aí agora vamos dar uma mexidinha. Ó, tá começando já a desgrudar do fundo o caramelo. Agora a gente vai deixar ferver bem isso aqui, até dissolver por completo todo esse açúcar. Quando eu mexo assim, ó, com a colher de pau, eu consigo sentir que ainda tá grudado no fundo, mas logo, logo isso aqui vai desgrudar e vai formar um sabor bem gostoso nessa calda. Vamos deixar ferver mais um pouquinho aqui. Então agora derreteu por completo o açúcar, ó. Ele tá uma consistência bem fina agora, mas é agora que a gente vai colocar o amido de milho. Então vamos desligar o fogo e aí a gente tem que esperar isso aqui esfriar pelo menos um pouquinho, porque senão se a gente colocar o amido de milho aqui, logo meio que vai empelotar, né? Então vamos esperar isso aqui esfriar um pouquinho para depois colocar o amido. Então enquanto a nossa cobertura esfria um pouquinho, aqui eu tenho 1/4 de xícara de amido de milho. Eu vou botar um pouquinho de água só para dissolver esse amido, mais ou menos umas 2, 3 colheres de sopa. E aí você vai mexer bem até dissolver por completo o amido. Aqui, né, depois, no final, ainda a gente vai adicionar um pouquinho de baunilha, mas só no final para não evaporar, para deixar essa cobertura ainda mais gostosa. Então é só mexer aqui, ó, ainda tá um pouco sem ser misturado aqui. Então eu tirei aqui a panela até do fogo, ó, da chama ali, só para esfriar um pouquinho mais rápido. E aí, só esperar mais um pouquinho assim, até não ficar tão quente, tão borbulhante assim. Mais uns 2 minutinhos a gente já consegue colocar o amido de milho e a gente vai voltar para o fogo. Então agora, ainda com o fogo aqui, ó, desligado, já tá morninho que eu consigo colocar o dedo dentro assim, ó, e não queimo. Então esse aqui já é o ponto que você pode adicionar o amido de milho. E aí dá sempre uma mexidinha antes de adicionar o amido de milho. E aí agora a gente vai mexer bem aqui. E aí agora a gente vai ligar o fogo no fogo bem baixinho agora. Não pode ser o fogo alto, porque esse amido ele tem que cozinhar devagar.
Então vai ligar no fogo baixinho e você vai mexer constantemente, mais alguns minutinhos aqui, até a cobertura engrossar e dar o ponto. Então você vai mexendo aqui, daqui a pouco ela fica pronta. Então agora, depois de mais ou menos uns 3, 4 minutinhos, já tá começando a engrossar. Essa cobertura, por causa do amido, ela tende a ficar empelotada, né? Se por um acaso acontecer com você, você pode pegar um batedor de arames para mexer bem, ou então, se quiser ter até um mixer ou bater no liquidificador também dá, se por acaso empelotar demais. Mas ó, ela tá começando a dar para ver o fundo, ó. Depois a gente tem que lembrar que o amido de milho, depois que ele esfria, ele vai dar uma engrossadinha, né? Então vai ficar um pouco mais firme. Mas acho que já tá no ponto certinho, ó. A gente consegue passar aqui, ó, e consegue ver o fundo. Então agora é só desligar o fogo e colocar em cima do bolo. Então agora que a gente já desligou o fogo, vamos colocar meia colher de chá de essência de baunilha, que também é opcional, mas vai deixar um gostinho gostoso. A gente sempre coloca a baunilha no final porque ela evapora. Então a gente coloca agora no final aqui e agora sim vamos colocar no bolo. Então agora é só colocar aqui a cobertura sobre o bolo. Lembrando que você só pode fazer a cobertura quando o bolo já estiver pronto, né? Que o ideal é colocar ela assim, ó, molinha por cima. Olha só que delícia! Esse bolo fica muito gostoso. Tenho certeza que você vai receber muitos elogios por essa receita, que todo mundo vai adorar. Nossa, fica muito bom. Você pode dar uma espalhadinha então assim, ó, com a espátula, né? E aí prontinho, só se deliciar nesse bolo maravilhoso. Então agora eu vou fazer um detalhe artístico nesse bolo para deixar ele ainda mais bonito. A gente vai pegar, ó, bem no meio do bolo, vamos fazer tipo um caminhozinho de canela. A gente vai fazer tipo um xadrezinho com canela, então vai pouquinha canela. E aqui vou fazer mais uma linha. Eu acho mais fácil fazer com a mão do que com aquele potinho, né? Então coloca um pouquinho num potinho menor. E aí você vai pegando uma pitada e vai fazendo o caminhozinho, ó. Olha só que lindo que ficou. Agora sim, prontinho. Então agora eu vou cortar aqui um pedaço para você ver como o bolo ficou. Esse bolo é super macio. Com toda essa cobertura aqui, ó, tenho certeza que você vai amar. É um bolo maravilhoso. Vou usar a espátula aqui para ficar mais fácil, ó. Olha só. Olha só que bolo lindo! Vai dizer que você não vai receber elogio com um bolo desse? Maravilhoso! Nossa, ficou perfeito! Vou mostrar então aqui a maciez desse bolo aqui, ó. Ai, que bolo gostoso! Você vai amar essa receita aqui, ela é super gostosa, aromática, com essa cobertura toda aqui, ó. Olha que bolo fofinho, super aerado. Então vou experimentar esse bolo aqui, ó. Que bolo gostoso. Eu espero que você tenha gostado dessa receita de bolo indiano sem glúten e sem leite, um bolo super aromático. E pode acreditar, ele não é um bolo muito doce, ele é um bolo bem equilibrado, bem fofinho, bem aromático. E eu tenho certeza que toda a família vai amar. Esse aqui é um bolo grande, né? Um bolo para a família, para alegrar o final de semana. Se você gostou dessa receita, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui abaixo dando a sua opinião. E lembrando que toda a receita escrita completinha está lá no post do blog. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Se você gostou dessa receita, compartilha com um amigo e a gente se vê na próxima semana. Tchau!